Quer ter certeza que você tem tudo o que você precisa para desenvolver um bom argumento de filme? Então você precisa se preocupar com a sua sinopse. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Me chamo Arene Soares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 passos para você escrever uma boa sinopse de roteiro e então você poder ir para o desenvolvimento do argumento um pouquinho mais aliviado porque você escreveu uma boa sinopse. Vamos lá? Primeira parte que você precisa pensar para escrever a sua sinopse. Conceito da sua história. Vamos lá. Passo número 1. Defina o tema central da sua história. A sua história fala sobre o quê? Qual é o tema da sua história? Passo número 2. Definiu o tema, defina o contexto. Em qual contexto social, em qual contexto histórico, em qual contexto o tema que você escolheu está inserido. Passo número 3. Defina quem é o seu personagem principal. Quais são as características mais importantes? Quais são as características mais essenciais e mais relevantes do seu personagem principal? E passo número 4, defina o conflito principal da sua história. Qual é o principal conflito que o seu personagem vai enfrentar ao longo da narrativa? Vamos fazer um resumo? Primeiro passo, defina o tema da sua história. Segundo passo, defina o contexto da sua história. Terceiro passo, defina o seu personagem principal. E quarto passo, defina o conflito principal da sua história. Já tem essas 4 informações importantes para dar início à sua história. Então vamos partir para a segunda parte, que é a escrita dessa sinopse. Primeiro você começa a sua sinopse apresentando o seu personagem. Quem é o seu personagem e o que ele faz e em qual contexto ele está. Passo número 6. Apresente o conflito de forma objetiva. Qual é o principal conflito que o seu personagem vai enfrentar ao longo da história? Lembrando, gente, nós estamos falando de uma sinopse. Isso significa que é um texto redigido em 10 linhas no máximo. E o passo número 7, e isso é relevante, gente. Passo número 7, escreva como a sua história termina. E aí você vai dizer, mas Arene, eu vou dar spoiler da minha história? Vai! Você vai dar spoiler da sua história, sabe por quê? Você não está escrevendo uma sinopse de filme, você está escrevendo uma sinopse de roteiro. Você vai pegar essa sinopse, ou a pessoa que vai ler essa sinopse precisa saber qual é a história com início, meio e fim. Por quê? O próximo passo é escrever o argumento, e quando você escreve o argumento, você precisa saber como aquela história vai terminar para você começar a história e caminhar em direção ao final. Se na sua sinopse você não define o final da sua história, você corre o sério risco de começar a escrever o seu argumento e ir embora sem nunca saber como é que a sua história vai terminar. Tenha isso muito bem separado em mente. Sinopse de roteiro é uma coisa, sinopse de filme é outra. Eu já tive pessoas me questionando, não, Ariane, na sinopse você não coloca o final do filme, senão você vai dar spoiler. Sim, gente, você não coloca o final do filme na sinopse quando o filme está pronto, quando você vai desenvolver a sinopse do trailer, quando você vai lá escrever sobre a sinopse do filme no, por exemplo, Netflix ou qualquer canal de streaming que você escolhe o filme, escolhe a série que você vai dar play. E aí você tem lá uma pequena sinopsezinha lá que te explica o que é a história. É claro que ali naquela sinopse o final não está escrito. Por quê? Porque é a sinopse do filme.
temos que fazer essa separação, sinopse de roteiro e sinopse de filme. Na sinopse de filme, não, você não vai estragar o filme e dizer para as pessoas como é que a história termina. Mas na sinopse de roteiro você vai dizer como a história termina. Por quê? Porque o próximo passo vai ser escrever o argumento. E a pessoa que escreve o argumento precisa saber como é que a história vai terminar, precisa saber como é que ela vai criar os demais conflitos para que aquela história chegue no fim esperado na sinopse. E levando em consideração que todas essas informações precisam estar escritas num parágrafo de 10 a 15 linhas no máximo. Sinopse é uma coisa sucinta e objetiva, não é uma one-page, não é um argumento. Sinopse é sinopse, one-page é one-page, argumento é argumento. Cada um na sua função, e hoje nós estamos falando da sinopse, 10 a 15 linhas. A sua história precisa ter início, meio e fim dentro de 15 linhas. Quando você consegue ser sucinto e objetivo ali dentro da sinopse, a hora que você começar a escrever o seu argumento de filme, você tem tudo o que você precisa ali para escrever um bom argumento. Combinado? Caso você não seja inscrito nesse canal, gente, se inscreva, ative as notificações. Terça e quinta, meio-dia em ponto, tem vídeo novo pra você aqui. Caso você queira entrar em contato com a gente, nosso e-mail tá aqui na descrição. Caso você queira entrar na nossa próxima turma de mentoria online, envie um e-mail pra gente contando por que você deseja entrar na turma. Envie um e-mail pra gente contando qual é o seu objetivo em uma mentoria de roteiro cinematográfico. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!